Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo semanal da obra Paulo e Estevão, trazido a nós por Emmanuel através da psicografia do querido Francisco Cândido Xavier. E como de costume, para que possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, também trazido a nós por Emmanuel, através da psicografia da mediunidade bendita de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a número 19, intitulada O Companheiro. O benfeitor Emmanuel nos destaca Mateus, capítulo 18, versículo 33, trazendo as palavras de Jesus, que disse assim: Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Vamos ver o que Emmanuel traz para nós sobre as palavras de Jesus. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, nos centros das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Use a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando retomar o estudo da obra Paulo e Estevão. Agradecemos tua presença entre nós, a presença de nosso anjo guardião, que certamente nos ajudará a ampliar o nosso entendimento, que possamos compreender as lições que encontraremos hoje. Sê conosco, Senhor, agora, amanhã e sempre. Graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade ao estudo, fazendo aquele breve retrocesso, né, na história, para buscar o ponto em que paramos na semana passada. Então, nós encontramos a continuação da conversa entre Saulo e Gamaliel. E Gamaliel o cobre com palavras muito carinhosas, né? Fala de seu irmão Ezequias, que é um negociante, né, em Palmira, que poderá oferecer a ele trabalho.
conta que manterá a identidade de Saulo em segredo, não para feri-lo, para evitar de feri-lo, coisa assim, mas porque ainda não é o momento, né? Porque ele vê que é necessário que ele se fortaleça mais no Evangelho, nas histórias de Jesus, né? Para buscar realmente a profunda transformação, né? Que ainda não chegou. E para que não seja mal interpretado. Né? E Saulo recebe, então, de Gamaliel, o evangelho integral que Gamaliel recebeu de Simão Pedro. Né? E ele o dá como presente para Paulo, para Saulo, desculpe. E após, então, conversar com Ezequias, vão ao encontro de Ezequias, Saulo vai para o deserto, o oásis de Dan, onde encontrará o casal Áquila e Prisca. Os dois são tecelãos também, não é? O trabalho é de tecelagem. E esse trabalho árduo, né, de tecelão aproxima Saulo do casal. E eles têm muitas afinidades, se entendem muito bem. E já os descobre cristãos, né? E essa afinidade ainda fica maior ainda, né? Entre os três. E eles seguem estudando o Evangelho diariamente, após o relato de Saulo sobre o fato de sentir muito amor por Jesus. Todos eles, naquela época, eles tinham muita cautela em falar sobre Jesus para quem não conheciam, né? E já havia tanta perseguição, né? Mas daí eles perceberam que eram irmãos, realmente, né? E então, diante do relato de Áquila sobre como eles haviam ido parar no oásis, após fugirem da perseguição comandada por Saulo de Tarso, né? E Saulo, então, pergunta a Áquila, Áquila pergunta a Saulo se ele conheceu o doutor da lei. Ele falou que, porque tinham o mesmo nome, né? E sem revelar a sua identidade, levando em conta o conselho dado por Gamaliel, ele se aquieta, né? Revela, ainda não é a hora de dizer quem sou eu, né? Então, ele diz vagamente que sim, que conheceu Saulo de Tarso. E, então, Áquila conta os males causados, né, pela perseguição. Revela a morte de seu pai. Ele, a esposa, né, Prisca, e seu pai foram presos por Jochaí. Jochaí, que era uma sécula de Saulo de Tarso, que encarcerou o pai, né? Depois libertou a Áquila e Prisca, mas manteve o pai preso, né? E confiscou seus bens, que era o que ele queria, né? Ele queria os bens do pai de Áquila. E, por fim, após muitos sofrimentos e muitos pedidos de Áquila e Prisca, eles libertaram o pai, né? Mas ele já vem muito debilitado, muito machucado, né? Todo ferido profundamente, e acaba por morrer logo após a libertação. Morre nos braços de Áquila. Então, depois, para a surpresa de Saulo, Áquila revela que eles oram por Saulo de Tarso, pelo opressor, né? Pelo perseguidor. E o que eles pedem é que para que Saulo de Tarso seja tocado por Jesus. Isso transformaria as coisas, né?
mal sabendo eles que realmente a oração deles todos foi atendida. E que Simão Pedro os ensinou, né? Ele sempre orientou aos irmãos que orassem por Saulo de Tarso, pois que ele era um irmão, que as violências obscureciam. Então, que ele vivia envolvido no erro, né? No engano, mas que era um irmão mesmo assim. Então, que orassem. Então, eles oravam. E depois Prisca até fala que havia um grupo de mulheres que oravam por Saulo também. Isso tudo comoveu muito a Saulo, né? Ele ficou muito emocionado. E ali naquele trabalho, naquele oásis, Saulo foi então se transformando profundamente, estudando, né, o Evangelho, né, as Escrituras todos os dias, né? Até que um dia chega a notícia da morte de Gamaliel, levando Saulo, então, a meditar sobre os conselhos de seu amado mestre. E, então, aqui nós fizemos a pausa do estudo, que para quem tem essa edição do romance, é o primeiro parágrafo da página 229, é onde nós vamos retomar o estudo hoje. Então, vamos lá. Então, ele está ali, né? Ainda sofrido com a notícia da morte de Gamaliel, né? Mas feliz porque ele conseguira ter dentro dele aquela paz que ele buscava, que ele via nos outros e nunca havia conseguido, e que ele buscava desde pequenino, né? Então, ele está nesse momento, daí a história segue assim. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho divino, quando o moço tarcense falou com certa timidez em desacordo com seus gestos resolutos. Então, essa timidez é uma coisa que não fazia parte do jeito de ser de Saulo, né? Então, é por isso que ele diz que é em desacordo com seus gestos resolutos. E então Saulo diz: Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Uma pergunta corajosa, né? Pois ele teria que lidar com a resposta. Ele não sabe o que Áquila vai responder, né? E ele vai estar respondendo, falando algo sobre ele, né? Então, é uma pergunta corajosa. Ele estava disposto a ouvir. E, então, Áquila responde: procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher, que o fixava curiosa. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: sempre considerei que um homem, chamado a administrar, responde por todos os erros de seus prepostos no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Jochaí, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. A quem imputarias então o assassínio de meu pai? Perguntava Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal
quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio, ao seu aprendizado. Então, aqui ele está trazendo o que ele realmente pensa, né? Ele reconhece o quão enganado ele estava e quão responsável ele é. O fato dele não saber o que seus seguidores faziam não tira dele a responsabilidade. Pelo contrário, aumenta, porque ele não orientou para dizer que alguma coisa desse tipo não poderia ser feito, que Jochaí, por exemplo, não poderia para receber, confiscar os bens daquele homem, né? Torturá-lo praticamente até a morte. Os cônjuges entraram a meditar nos motivos de tais perguntas, enquanto o moço se calara retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessar-nos uns aos outros. Esse aqui vamos ter uma alusão à passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz exatamente isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode a súplica fervorosa do justo. Né? Os ensinamentos do mestre. Então, ele está trazendo aquilo que ele já estudou, que ele realmente assimilou como verdade. Né? Minhas mãos, calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado aos meus olhos, devem ser um atestado de minha renovação espiritual. Agora, sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha acesse para Deus, né? Da minha ascensão a Deus. Né? E ele aqui, então, ele está em pleno desenvolvimento espiritual, né? A purificação da sua alma, a busca pela verdade, a aproximação com Deus, né? As suas iniquidades. Áquila e a mulher contemplavam-no com assombro. Não duvideis de minha palavra, continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoem-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e, sentindo-se ali nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum
chegar a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo, imorredouro, imortal, não é? Mas para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vira o Cristo, mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos. Reconheceu os seus enganos, né? E agora ele vai procurar se retratar diante de tudo que ele fez. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes, sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representar auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes, as necessidades mais imediatas, mais urgentes. Que caminho, né? Que Saulo precisou percorrer, enfrentar todas essas dificuldades para, por fim, receber com plenitude o Evangelho, compreender e viver o Evangelho. Abraçando-se estreitamente ao amigo que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre em Israel, a tendência tirânica, né? Opressora, de obrigar o semelhante a pensar com ele. Ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima. Ele estava ali, pleno mesmo, liberto de todo orgulho. Ele estava se entregando, né, com humildade à sua vítima, coisa que nunca Saulo de Tarso fez. Nunca. Ele sempre foi este tirano, esse opressor, esse orgulhoso, vaidoso, né? Mas agora, diante de todo esse caminho que ele vem percorrendo desde a visão na estrada de Damasco, e ouvindo os conselhos de Ananias, ouvindo os conselhos de Gamaliel, quer dizer, o alto colocou no caminho de Saulo de Tarso pessoas que o ajudaram a progredir moralmente e espiritualmente. E ainda, por fim, esse casal, Áquila e Prisca, né? que mesmo diante da revelação de que ele era aquele que estava por trás
das ordens, da perseguição que o seu pai sofreu e morreu, ele ainda abraçou Paulo de Tarso como um verdadeiro amigo, como um verdadeiro irmão. De que eu parei aqui. Naquele instante, talvez eu repita aqui, naquele instante teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, né? Que ele eliminava da alma, né? Renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Então, aqui ele está reconhecendo os seus enganos e, ao falar neles, ao expor os seus enganos, reconhecer que ele fez tudo aquilo que fez, ele vai começando a receber uma tranquilidade, esse alívio, porque ele está se expondo diante de irmãos de verdade. Irmão Saulo, disse o tecelão, sem ocultar seu júbilo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus, que nos transforma por seu amor. Eles estão vendo aqui a resposta às preces, às orações que eles faziam. Que eles pediam que o algoz, né, que o doutor da lei, Saulo de Tarso, fosse tocado por Jesus. E ele foi. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum, o moço tarcense narrou-lhes o sucesso inolvidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. O casal chorou de emoção e alegria, ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que, a seus olhos piedosos, não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Agora que o Mestre nos reuniu, exclamava Áquilo satisfeito, saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados, e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da Boa Nova. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos, ouvindo-lhe os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. Desde a tua revelação, exclamou o tecelão confiante e esperançoso, alimento um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas antes de morrer, sonho ir a Roma e anunciar ao Cristo aos irmãos da velha lei. Tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servidor humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Quando pretendes partir? Quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo. Isto posto,
abandonaremos Palmira. Depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo, o outro murmurou: Por que não vais conosco a Roma? Ah, se eu pudesse, disse o Raiz Rabino, dando a entender o seu desejo. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendia em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos, servidos de um camelo, os 3 irmãos do caminho deixaram o oásis em direção a Palmira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo a serviço de Ezequias, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares, mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, como um homem do deserto, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. E aqui, diante desse Saulo de Tarso completamente transformado, encerramos aqui o 2º capítulo da 2ª parte do romance. E vamos, então, começar o 3º capítulo, intitulado Lutas e Humilhações. A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, em sua nova solidão, o moço tarcense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Áquila e sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas por desconhecidas. Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao seu lado como um companheiro fiel. Então, ele tinha Estevão, sua vítima, em sintonia. E recebia todas aquelas vibrações, a inspiração. Ele estava constantemente com Saulo de Tarso, sob a direção de Jesus. Jesus no comando. E Estevão cuidando dele, inspirando. Aquelas exortações, aqueles conselhos, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiu em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, provinham de Estevão, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Jesus quis, portanto, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos, dos convertidos de sua doutrina de vida e redenção. Então, estavam ali ligados, a primeira vítima e aquele primeiro algoz, agora reformado. Sim, Jesus aqui, assim o quis e assim aconteceu. Em vez dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo,
Da saudade e desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, sentia agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Ele estava fisicamente transformado, certamente mais magro, né? Com a pele bronzeada pelo sol, né? Provavelmente aqui imagino uma barba maior, né? Com aquelas roupas simples. Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o à corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o ex-rabino não precisou insular-se em uma pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Então, ele não precisou ficar naqueles albergues, naqueles lugares, sozinho. Ele foi acolhido pelos irmãos do caminho, né, que ofereceram a ele toda a sua hospitalidade. Não vamos esquecer que todos eram pessoas pobres, pessoas simples, muito humildes, né, mas o carinho, essa fraternidade que ele nunca sentiu enquanto doutor da lei, porque quem se aproximava dele, aproximava-se dele pela posição que ele tinha, né, e isso dava àquele que se aproximava um certo prestígio, né. E aqui não, aqui não tem nada disso. É simplesmente fraternidade. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera antes de recolher-se ao deserto. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando, né, trocando objetivos e conclusões. Então, eles se reuniam na Igreja do Caminho diariamente para, à luz do Evangelho, discutir as questões mundanas, as questões que aconteciam, né? E discutiam os assuntos e chegavam a conclusões, né? Muito interessante. Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo a propósito da circuncisão. Então, lembrar que a circuncisão para os judeus era necessária, fazia parte, precisava acontecer. Agora, para os cristãos, não fazia a menor diferença, né? Para os judeus, a circuncisão é a aliança do homem com Deus. E para os cristãos, não tinha nem esse significado. Não havia. Então, já tínhamos aí um primeiro conflito, né? Vamos ver como é que segue aqui. Isso era realmente um conflito. Seu temperamento apaixonado, né, estou falando de Saulo, percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada, até porque ele conhecia o assunto profundamente. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Então, tinha essa condição. Nós não os perseguimos, mas vocês têm que seguir as determinações de Moisés, não podem abandonar, né? Então, seria como dizer que é da boca para fora, né? Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas. Casuístas são aqueles que
que estudam os casos, né? Trazem os casos para discussão e ficam lá discutindo e estudando, né? Então, perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. É claro, eles, enquanto estão nessas discussões, a coisa não se expande, não segue pelo que tem que seguir, né? Aprofundar o estudo do Evangelho. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis, mas francas, do movimento inicial sucediam-se a manifestações de hipocrisia farisaica, que, a pretexto de contemporização, né, de condescendência e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado esquecimento. Então, ia acabar, chegar uma hora que não ia mais nem falar em Jesus. Então, ele percebeu que ele conhecia, né, esse jeito hipócrita do fariseu. Ele fora um. Né? Então, segue ele aqui, vou pensar, Emmanuel nos contando como ele estava raciocinando. Coerente com as novas disposições do Fórum Íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não parecer um mestre pretensioso a pugnar, a lutar pela salvação de outrem, antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Mas, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, né, alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar, encarar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o Evangelho. Então, ele não tinha intenção, diante de tudo aquilo que havia acontecido na primeira vez que ele, depois da sua visão de Jesus na estrada de Damasco, quando ele foi ao Sinédrio de Damasco, e não deu certo, ele acabou, inclusive, chorando, vocês lembram? Ficou muito triste, né? Porque ele não estava ainda preparado, ele achava que todo mundo ia concordar com ele, como sempre havia sido, né? Então, ele percebeu aqui as intenções dos fariseus, né? E que eles poderiam ser rotulados de cristãos, mas teriam que ter uma atitude judaica. E então, diante disso, ele está pensando aqui que vai ter que ir à sinagoga de Damasco novamente. Ele não tinha essa intenção, mas diante do caminho que ele está vendo que as coisas estão tomando, né, do rumo que as coisas estão tomando, ele não, de maneira alguma, ele permitiria, né, apagar os ensinamentos de Jesus. O que era circuncisão? Então, vou repetir aqui a frase. Todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o Evangelho, o que era circuncisão e o que era nova-fé. Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão a respeito do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Aqui já diferente da outra vez. Da outra vez, ele aconselhou Saulo a não ir, porque ele sabia que Saulo não estava ainda transformado, né, como deveria ser. Mas Saulo não se convenceu e foi, e deu no que deu. Agora aqui ele sabe que Saulo está pronto, e está aqui, então, fomentando essa discussão, concordando, vá sim, tem que ir, né? Vamos restabelecer a verdade. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade,
O vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso na sua túnica rafada, na sua túnica gasta, na epiderme, né, na pele tostada de sol, no rosto descarnado, emagrecido, não é? No brilho mais vivo dos olhos profundos. Ele estava fisicamente transformado e no olhar também. O olhar dele tinha o brilho da alma transformada, né? Uma coisa que ele não tinha antes. Então, ninguém o reconheceu, ninguém o reconheceu. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, né, que era o início do encontro lá, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido Galgan, ele sobe e se dirige à tribuna dos mestres de Israel e, buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas, que ele conhecia muito bem. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações, né, conclusões de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos rápidos altiloquentes, né, dos arrebatamentos, né, grandiosos, eloquentes. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, ele já percebeu ali que conquistou o que ele estava tentando conquistar, né? Com o seu magnetismo, né, próprio, começou a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Então, buscou os profetas, né, revelando como seria o Messias. Então, ele fala de como os profetas descreveram esse Messias, que batia com a figura do Messias Nazareno. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. É ele, é o traidor, clamavam os mais audaciosos, depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra ao blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Então, eles o reconheceram aqui. Desculpem. Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga, considerado desertor da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Lembram os levitas de Chipre que estavam na casa de Sadoc, o amigo dele, quando ele foi buscar acolhida? Foi. Enfrentou impassível a situação até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagogo, né, o superior entre eles todos, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto, sem protestar. Sois Saulo de Tarso, antigo rabino em Jerusalém? Perguntou a autoridade com ênfase. Sim, pela graça do Cristo Jesus, respondeu em tom firme e resoluto. Não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene.
Minha prisão? Interrogou Saulo, admirado. Sim, não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador. Ele conhecia todas as leis, né? Ele sabia o que ele estava falando. Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer? Saulo de Tarso fixou com decisão, explicando. Nego-me, porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei. E, além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender às ordens verbais de prisão. Então, não é porque agora ele segue uma outra concepção religiosa, aceita Jesus como Messias, né, que ele deixa de ser um doutor da lei, conhecedor das leis, né, e um cidadão romano. Ele tinha dupla cidadania. Lembram, né? Que ele nasceu em Tarso. E em Tarso, quem nascia lá recebia a cidadania romana. Então, ele está muito bem do que ele está falando. Mas estás preso em nome do Sinédrio. Onde o mandato? Cadê o papel, o documento, não é? Ele sabia que precisavam apresentar aquilo. A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos, chegara de Jerusalém o documento oficial. Ele realmente tinha o mandato, mas não estava ali com ele. Mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigiam as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E como a justificar-se, acrescentava: desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou-o com energia e, voltando-se para a assembleia, que lhe observava coragem moral, tomada de pasmo e admiração, disse alto e bom som: varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-as pelas formalidades exteriores. Não vos condeno. Lastimo-vos, porque também assim como vós. Lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais, afrontais, insultais minhas atuais convicções religiosas, mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar, em minha companhia, as santas escrituras? Profundo silêncio seguiu-se ao repto, a este desafio lançado por Saulo. Ninguém? Perguntou o ardoroso artífice da nova fé com um sorriso de triunfo. Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mas qual a feição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas, com palavras enganosas? Como eu devia sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis, indignas, não é? Máscaras deploráveis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas e vim a trazer-vos o remédio imprescindível. Recusai-me a cooperação fraterna.
Entretanto, em vão calcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho. Ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. Vamos lembrar do apoio espiritual de Saulo, né? Tinha ali Estevão, né? E Jesus no comando. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez de seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhou o vulto até que a passo firme desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Como se despertasse após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. Quer dizer, enquanto ele estava ali, era o silêncio. Todos ouviram aquela chamada que ele deu, né? Porque era verdade, eles não viviam as leis de Moisés. Na intimidade, todos sabiam que não, e ele sabia porque ele foi fariseu. Ele foi doutor da lei, ele viveu, a vida dele era aquela. Então, agora que ele trazia a verdade, o bem, como viver realmente as leis de Moisés e de Jesus, eles não aceitavam, queriam prendê-lo, né? Como se despertasse. Após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, né, aquele superior, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava indecisão. Relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e, logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências, promovendo buscas. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas, estava tudo pronto. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma, postou-se pequeno grupo de fariseus, secundados, auxiliados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. E aqui, então, amigos, nós vamos fazer a pausa de nosso estudo para darmos continuidade em nosso próximo encontro. Então, temos aqui Saulo agora ao lado de Ananias, depois da sua brilhante exposição na sinagoga de Damasco. Vamos orar?
Mestre amado, aqui encerramos o estudo de hoje, banhados nas palavras de Salmo, trazendo para a nossa vida diária a responsabilidade de buscarmos agir de acordo com Jesus, contigo, Senhor, com o teu Evangelho. De nada nos adianta, Senhor, dizer seguir-te, mas ir por teus caminhos. Então nós te pedimos, amado Mestre, nos guie, nos oriente, perdoa-nos a nossa pequenez, os nossos desvios, mas não desista de nós, esteja conosco, Senhor, em nossa caminhada. Que nós possamos, a cada dia em que lemos e estudamos a doutrina dos Espíritos e a história de Paulo de Tarso e Estevão, que a cada dia nos tornemos melhores, buscando trazer para nós o verdadeiro aprendizado. Obrigada, amado Mestre, por esta oportunidade. Abençoa-nos o nosso lar, os nossos afetos e os dias que nos separam do nosso próximo encontro de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. E é isso, amigos, queridos, nos encontraremos novamente aqui no canal Videira Espírita para o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.